Violência doméstica, tornozeleiras eletrônicas garantem cumprimento de medidas de proteção às mulheres. Grilagem, a GEFIS promove retirada de barracos em Planaltina. Susto, bombeiros conseguem reanimar homem que se afogou perto do deck norte. E mais, ladrão tenta roubar mulher e leva surra com guarda-chuva. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O diretor do Sistema Penitenciário Federal afirmou durante uma visita ao Presídio Federal nesta quarta-feira que a vinda de Marcola para Brasília não representa nenhum tipo de risco. O principal chefe do PCC, primeiro comando da capital, foi transferido para cá na sexta-feira passada sob um forte esquema de segurança. Durante uma visita guiada para jornalistas, o diretor do Sistema Penitenciário Federal explicou que desde a criação do sistema, em 2006, o índice de criminalidade reduziu drasticamente nos estados onde estão localizados os presídios federais. Na unidade de Brasília, inaugurada em outubro do ano passado, há 208 celas individuais com 6 metros quadrados cada, divididas em 4 blocos. Todas foram construídas com concreto armado para evitar explosões e possíveis tentativas de fuga e são monitoradas 24 horas por dia por agentes e circuito de câmeras. Além disso, para entrar na penitenciária é preciso passar por 4 postos de fiscalização com aparelhos de detecção de metais, máquina de scanner e raio-x. O Serviço de Inteligência do Sistema Penitenciário Federal, ele faz o constante mapeamento de todos os custodiados. E a gente faz esse rodízio com frequência, mas de uma forma preventiva, né, para evitar que se criem raízes ou no local. O Sistema Penitenciário Federal se mostra como a mais importante e a mais eficiente ferramenta de combate ao crime organizado. O diretor do Sistema Penitenciário Federal disse ainda que a vinda de Marcos Williams Erbas Camacho, mais conhecido como Marcola, não representa risco para a população do Distrito Federal. A transferência do líder do PCC gerou descontentamento por parte do governador Ibanez Rocha e também da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, de acordo com a direção do sistema, a presença de Marcola não vai provocar o crescimento de células de organizações criminosas na capital. Não há contato externo, então o fato de já existir alguma célula não tem impacto nenhum. Temos um índice de 0 fuga, 0 rebelião, 0 celular. E ainda falando de presídio federal, Marcola segue em regime disciplinar diferenciado desde sexta-feira, quando desembarcou em Brasília. O governador Ibanez Rocha prometeu entrar com uma ação pedindo o fechamento do Presídio Federal de Brasília. Segundo ele, a presença de lideranças criminosas coloca em risco não apenas autoridades nacionais, como estrangeiras. E notícias de casos de violência contra a mulher estão cada vez mais frequentes, infelizmente. Só este ano aqui no DF, 6 mulheres já foram assassinadas pelos ex-companheiros. E aí a gente se pergunta como as mulheres que já denunciaram a violência sofrida dentro de casa podem se proteger e não acabarem mortas também. Aqui no DF, o uso de tornozeleiras eletrônicas em agressores tem ajudado a evitar novas mortes. Os casos de violência contra a mulher, incluindo feminicídios, parecem não parar de aumentar e chocam a população. Para ajudar as mulheres a não passar por essa situação ou impedir casos repetidos, a Justiça tem buscado soluções. Uma delas é o uso de tornozeleiras eletrônicas para homens que cometeram alguma agressão. A medida cautelar está sendo aplicada em 60 agressores aqui no DF. Um meio eficaz
para a fiscalização das medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de frequentar lugares. Então, a gente vê de forma muito positiva o aumento da segurança da mulher quando se tem meios tecnológicos que fiscalizam o cumprimento das medidas judiciais. Como a tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar substitutiva da prisão, caso ele descumpra as regras da monitoração, pode ser decretada sua prisão preventiva. Os homens que estão usando uma tornozeleira como essa aqui são mapeados. Todo o percurso feito por eles é registrado por essa central de monitoramento. Essa linha amarela aqui é por onde ele passou. Já essa área vermelha é a região que eles não podem se aproximar. Se ele entrar nessa zona de exclusão, um alerta é emitido e a polícia vai até o local. Aplicar o uso das tornozeleiras é considerado mais barato para o governo e ainda ajuda a diminuir o problema de superlotação dos presídios. Para o secretário de Segurança do DF, essa medida é mais um mecanismo para garantir a segurança da mulher. Só que ele alerta que é preciso denunciar os casos de agressão. 78% das mulheres que foram vítimas de feminicídio em Brasília nos últimos 3 anos nunca procuraram as autoridades, nunca denunciaram o crime. E eu vejo que os dados e a própria ferramenta ela vai nos facilitar exatamente nesse sentido, a criar políticas para que as pessoas denunciem, para que as mulheres procurem as autoridades. A medida é resultado de uma cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do DF e a Secretaria de Segurança Pública. Depois de 1 ano de funcionamento, a coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher considera o uso da tornozeleira como um sucesso. A expectativa é que continuem tendo essas medidas, né, de tecnológicas para fiscalização e que possamos cada vez mais ampliar esses equipamentos. Exatamente, ampliar o número de tornozeleiras, ampliar a comunicação de tornozeleiras com o eventual equipamento que a vítima também possua, como o Viva Flor, por exemplo, que é um aplicativo em que a gente consegue o georreferenciamento da vítima e que a primeira viatura policial mais próxima chegue com a vítima para que esses equipamentos se conversem, né, tanto o dispositivo do Viva Flor como a tornozeleira eletrônica, para a mulher também saber que ele está chegando. Desde que foi implementada a lei do feminicídio em março de 2015, foram registrados 68 casos no DF. Susto no Lago Paranoá. Um morador de rua se afogou próximo ao Deck Norte no início da tarde. Francis Valdo, como é popularmente conhecido no local, tem 55 anos e tem o hábito de nadar por ali. Ele foi retirado da água por 2 homens. O corpo de bombeiros foi acionado e reanimou para atendimento. Depois de 40 minutos, ele foi reanimado e depois levado para o Instituto Hospital de Base. O projeto de revitalização das margens do Lago Paranoá será reavaliado por um grupo de trabalho do GDF. Foi criado um comitê para discutir o que deve ser construído na orla do lago, com foco na preservação do meio ambiente. A repórter Érica Bleney tem mais informações. O grupo de trabalho foi criado para revisar o Master Plan, o projeto de revitalização nas margens do Lago Paranoá. Quem está aqui para falar um pouquinho mais desse grupo de trabalho é o secretário do Meio Ambiente, Sarney Filho. Sarney, e afinal de contas, que grupo é esse? Olha, é um grupo criado pelo governador, que envolve secretarias, administrações regionais do Lago Sul, Lago Norte, que envolve órgãos como o IBRAM, a GEFIS, e, portanto, é um grupo do governo que vai colocar em ação uma discussão sobre o que a gente vai fazer com as áreas remanescentes que não são objeto de parques. Importante dizer que os parques vão ser fortalecidos e implantados de acordo com o plano, Master Plan, desde que respeite também o plano de manejo do parque. Nós não vamos fazer roda gigante no parque, isso eu sou contra e acredito que vamos chegar a esse denominador comum. Por outro lado, nós vamos fazer uma discussão dentro do plano de recuperação de áreas degradadas. O grupo vai se debruçar principalmente sobre isso. Agora, um grupo que foi criado na semana passada e que ainda não sentou para discutir, vocês ainda têm todo esse norte aí, todas essas... quais aspectos, por exemplo, serão discutidos? Um deles, por exemplo, foi a roda gigante que você acabou de mencionar. Não, nós vamos discutir porque os parques, não é esse o foco. Os parques nós vamos, já está decidido, não vai ser objeto de discussão nenhuma. Os parques vão ser fortalecidos, aqueles projetados e já criados vão ser implantados. A maneira que nós vamos discutir mais são essas outras áreas que foram desobstruídas e cuja destinação tem que ser
a recuperação de áreas degradadas, porque o lago precisa de proteção. Então, é dentro desse espírito que nós vamos nos debruçar. Para finalizar, esse grupo ele tem uma data prevista para terminar os trabalhos? Não tem, porque nós vamos ouvir muita gente. Vamos ouvir Judiciário, Ministério Público, população, associações de moradores, enfim. Nós vamos ampliar para a sociedade. Portanto, quanto mais discussão, melhor. Secretário, muito obrigado pela sua participação no Band Cidade e voltamos ao estúdio. A deputada federal Érica Cocai, do PT daqui do DF, virou ré em um processo que investiga o desvio de salário de uma assessora, a popular rachadinha. De acordo com a denúncia, quase R$15 mil da funcionária teriam sido repassados para contas bancárias da parlamentar entre os anos de 2006 e 2007. Parte do dinheiro também teria beneficiado o chefe de gabinete dela à época. Em nota, Érica Cocai disse que a continuidade do processo na segunda instância é a oportunidade de provar definitivamente a inocência dela. A deputada disse ainda que as contribuições da ex-funcionária eram destinadas ao Partido dos Trabalhadores, as quais foram devidamente comprovadas por recibos. Olha, a política de Brasília escreveu mais um capítulo da hipocrisia nacional. Essa hipocrisia foi mostrada na denúncia da Procuradoria-Geral da República, aceita pelo Tribunal de Justiça do DF e Territórios, que torna ré a deputada federal Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores. Ela é acusada de abiscoitar parte do salário de sua assessoria para depositar na própria conta bancária dela. O Ministério Público acha que está tudo muito provado. Curiosamente, a deputada é conhecida pela agressividade contra maracutaias muito parecidas com essa, da qual agora é acusada. Quem esteve na linha de frente contra o senador Flávio Bolsonaro, denunciando e criticando com toda razão o tal do Queiroz e suas movimentações financeiras mal explicadas, pelo visto faz a mesma coisa e ainda tem o seu próprio Queiroz, um Queiroz para chamar de seu, dividindo salários dos assessores até para engordar a própria conta. Que vergonha. E vamos agora ao trânsito, acompanhar nesse momento a volta para casa nesta quarta-feira pelas câmeras do DR. Primeiro a gente vai ver lá a subida da Ponte do Bragueto, sentido Lago Norte. Como é que está a movimentação por lá? Acho que a gente está vendo ao contrário, né? A subida para o Lago Norte muito engarrafada, final do eixão, muita lentidão, inclusive ali naquela entrada a gente vê ali a reforma, aquelas obras do trevo de triagem, né? Então tem uma marginal onde entram mais carros e aí engarrafa tudo mesmo. Paciência para o motorista que está indo para o Lago Norte, também vai subir para a BR-020. Agora a gente vai para a EPGU, ali no balão que dá acesso ao Guará. EPGU, movimentação um pouco mais tranquila, os carros parecem que estão andando na velocidade da pista, não tem engarrafamento. Agora a gente vai para a Estrada Parque Aeroporto, ali na entrada do túnel. Lá também está um pouco engarrafado ali na marginal do Eixinho, já saída também para a saída sul. Muito carro, um pouco de lentidão, então paciência também para o motorista que está por lá. E a gente termina nosso giro na entrada do Gama, ali na altura do viaduto do Periquito. Pela quantidade de farol dá para ver também que tem um pouco de lentidão por lá. Muito carro indo para lá, então meio lento o trânsito, paciência também para o motorista que vai para o Gama, Santa Maria, para essa região. E depois de várias tentativas para encontrar alguma destinação para o local, feirantes do Shopping Popular ainda aguardam definição para o espaço. As informações chegando com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você. Aquele espaço foi criado ali para abrigar os ambulantes que vendiam mercadorias aqui na área central de Brasília. Mas a cena que a gente vê agora é de abandono e não há uma definição em relação à gestão daquele espaço. O governo, desde o governo passado, houve uma tentativa de colocar à disposição de uma parceria público-privada, mas até agora não houve interessado e a situação está indefinida. Poucos comerciantes estão lá naquele local agora, e não tem muita movimentação também. Isso acaba comprometendo o comércio, as vendas ali naquele local. Então, por enquanto, o governo não decidiu como vai ficar a gestão lá daquele espaço. Como eu falei, que foi criado justamente para abrigar esses vendedores ambulantes, os camelôs que estavam espalhados aí por várias regiões de Brasília, principalmente aqui na área central. O governo diz que algumas parcerias público-privadas já estão em andamento, como a Arena Plex, e também no CAV do Guará, entre outras. E a expectativa
é que possa surgir algum interessado para a gestão lá daquele local. Juliana. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Imagine que bom seria se crianças carentes tivessem acesso a ensino de qualidade, inclusive com aulas em inglês. Pois é, parece uma realidade distante, mas isso vem ocorrendo lá no Paranoá. Voluntários do projeto Mão Amiga criaram um colégio filantrópico que oferece educação de ponta para as crianças de famílias em situação de vulnerabilidade. A Nilvânia é mãe de 3 crianças. Com um salário de doméstica, é difícil sustentar a casa e ainda conseguir garantir uma educação de qualidade para os filhos. Mas foi aí que ela conheceu o Colégio Filantrópico Mão Amiga. A escola oferece aulas em período integral, sem cobrar nada. Aqui a gente é social, a gente não gasta com nada. Eles dão tudo, da alimentação a tudo. Então é muito bom, grafite é muito, muito maravilhoso. Agradeço muito e ter conseguido, né? A escola ainda trabalha no formato bilíngue. Com as aulas, o pequeno Matheus já até arrisca no inglês. Como é que é o nome da amarela em inglês? Yellow. E o preto? Black. O projeto social atende cerca de 100 crianças do Paranoá e Itapuã. A região é uma das que mais sofre com déficit educacional. O objetivo aqui é bem simples: transformar a realidade do local por meio de uma educação de qualidade. Para conseguir uma vaga, as famílias precisam seguir alguns critérios, como ter no máximo um salário mínimo e meio de renda per capita. Para conseguir a vaga aqui, a gente segue alguns pré-requisitos de vulnerabilidade, né? Alguns por lei e outros que a gente coloca mais para conseguir atingir essas crianças. A princípio, tem que morar na região do Paranoá e Itapuã e depois também comprovar até um salário e meio mínima per capita, onde a gente divide por grupos. Um salário e meio salário. E aí assim, esses grupos, né, começa quem tem mais prioridade, meio salário, um salário e meio. E aí a gente vai dividindo, né, se tem é mãe solteira, tem algum gasto fixo na família e assim vai ganhando pontuação para conseguir a vaga. Para manter o local, a equipe precisa de doações. Alguns alunos são apadrinhados. A unidade tem atualmente cerca de 50 alunos que precisam desse apoio. A organização do Carnaval no Parque conseguiu, com parte do valor dos ingressos vendidos, adotar 11 crianças da instituição. O que mudou a minha vida foi a educação. Eu imagino que o mesmo vai acontecer com essas crianças. Então, e se uma comunidade de baixa renda tivesse o mesmo nível de educação que a elite? O que aconteceria com essa comunidade de baixa renda? É isso que a gente quer ajudar a descobrir o que acontece aqui. Hoje o projeto Mão Amiga atende somente à educação infantil, mas o objetivo é chegar ao ensino médio. A Dionise tem um filho estudando na unidade do Paranoá e acredita que o futuro da família pode ser diferente com essa oportunidade. Espero que ela fique nesse projeto até o máximo que puder, porque com toda certeza ela vai ter mais oportunidades, com toda certeza, que outras crianças. E olha, teve derrubada em Planaltina. Vai até o fim de semana a operação da AGFIS de retirada de barracos na estância Mestre Darmas. Cerca de 30 mil metros quadrados de área já foram desocupados. A invasão começou em novembro de 2018. No local, equipes do GDF fazem o atendimento das famílias com acolhimento ou repassando um aluguel social. A seguir uma conversa com o músico João Suplicy, que faz show sábado no Clube do Choro. A gente volta já já.